Tá, bom, vamos lá. Então, eu vou explicar. O tutorial aqui é para, se você for uma anta, você conseguir fazer o seu projetinho no Vivado usando o HDMI, interagindo com os periféricos da placa, né? Junto com o ARM e com a parte de FPGA, né? Integrando os dois na Zibo, na Z720. Primeira coisa que você vai fazer vai ser baixar o seu Vivado. Você vem aqui, baixa. Isso daqui é uma mentira, tá? Esse tamanho aqui é uma mentira. Ele é 300 MB, é só um instalador, ele vai puxar tudo as coisas para você. O Vivado de verdade, com todos os módulos, tudo, pesa uns 60 GB, mais o VITES, né, que você vai baixar. Aí você vai baixar os dois, o Vivado e o VITES. Então no final você vai ter isso daqui, o Vivado 2025 e o VITES 2025. Então você vai ter esses dois bagulho. Beleza. Segunda coisa que você vai querer baixar também. Alguns IPs, na verdade só um IP que eu vou usar aqui para para conversar com o HDMI da placa, é o RGB to DVI, né? Que ele controla, ele faz a conversão de cores para HDMI, basicamente. Então você vem aqui, você tem esse repositório é da própria Diligent, né, do Vivado, vem code, download zip e pronto, você vai baixar. Aí, quando você estiver fazendo o seu projeto, aí eu vou explicar melhor como é que você vai proceder, né? Então, basicamente, você abriu o Vivado aqui, você está com ele, aí você vai criar um novo projeto, você vê a quantidade de projetos que eu já criei aqui, porque é difícil de fazer esse bagulho, mas vamos passo a passo aqui. Então, eu vou chamar esse projeto de Agora Vai. Esse vai ser o 7, que vem depois do 6, dentro da pastinha do projeto Vivado, Next, RTL Project, beleza. Aí você vai procurar a sua pastinha, clica aqui em Boards, Zibo, 1720, Next. A sua, você vai ter que baixar ela provavelmente aqui no status, mas se você baixar também não tem erro. Se não aparecer a Zibo, você clica aqui em Refresh, porque daí ele vai pegar todos os repositórios da própria Diligent, ele vai fazer esse mesmo trampo e vai mostrar aqui as placas para você baixar. Ele vai aparecer a Zibo. Beleza, Next, Finish, pronto. Criou o seu projeto. Aí eu vou adotar uma estratégia aqui, vou criar um diagrama de blocos, design 1, padrãozinho. Vou adotar uma estratégia aqui que foi a melhor que eu consegui para não me perder. Ao invés de adicionar blocos e ir fazendo as ligações em tempo real, eu vou adicionar todos os blocos e depois fazer todas as ligações, porque assim você separa melhor e você não se confunde, né? Tá, antes de mais nada, vamos adicionar aqueles IPs que a gente baixou lá. Você vem aqui em Settings, IP, repositório, clicando mais e vai procurar. Aí no meu caso, essa é a biblioteca aqui que eu baixei, essa Vivado Library Master. E você clica aqui, ele vai estar na pastinha. Seleciona, ele vai achar todos os IPs, ó. Achou 66 IPs e 5 interfaces. Beleza. Ok. Pronto. Aí agora quando eu pesquisar aqui, ó, RGB to DVI, ele aparece aqui, tá vendo? Mas a gente não vai começar nesse. A gente vai começar no Clock Wizard, que é ele que vai fazer o nosso... ele que vai dar os clocks que a gente vai usar, porque a gente vai usar tanto o clock base do processador, que é de 100 MHz, quanto o clock que a gente vai precisar para o HDMI. Então, beleza. Então, a primeira coisa é isso. A gente vai pegar, vai vir aqui, Clocking Options, que pode deixar tudo igual, isso não tem problema. Output, liga os dois clocks, que a gente vai precisar dos dois. Aí, a gente vai colocar 25.175 MHz e depois 5 vezes isso. Então, 125.875. Beleza. Aí o Vivado vai reclamar que ele não vai conseguir te entregar esses clocks perfeitinho, por causa da própria frequência do sinal deles lá, ele não vai conseguir dividir, e ele vai ficar com esses números aqui. Isso é normal, pode deixar assim, não tem problema. Beleza. O reset, o locked e active low, porque a gente vai querer inverter o nosso sinal, né? A gente vai querer que ele resete na baixa. Tá, é basicamente isso. Conferir aqui, beleza? Ok, pronto. Próximo, a gente vai adicionar um reset system, que é o reset do processador. Aí a gente vai ter um reset que vai ser para o clock de 100 MHz e outro reset a gente vai fazer para cada pixel, só que isso eu vou fazer depois. Eu vou criando nessa ordem aqui. A gente vai colocar um bloco de AXI Smart Connect. Pode parecer sem sentido,
Mas essa construção, que eu vou fazendo dessa forma, esse Smart Connect aqui vai ser para interconexão de memórias que a gente vai fazer. Pode parecer sem sentido esse jeito que eu estou fazendo, mas acredita, quando você organiza os blocos no final, né, ele vai acabar ficando uma cascata e vai ficar um pouco mais fácil de você fazer as coisas. Então, esse bloco de reset você não precisa mudar nada, ele já vem por padrão, já vem certo. Esse AXI Memory Connection, você pode colocar ele com um slave só, uma interface slave, vai ficar dessa forma. Beleza. Aí agora a gente vai finalmente colocar o processing da Zinc. Esse daqui é o ARM de verdade, né? É ele que vai fazer a integração do ARM e tudo. Então aqui a gente vai configurar ele para os blocos que a gente quer. Primeira coisa, a gente liga o hard process para ter uma interface de slave. E depois nas configurações do clock, a gente vem aqui, vai ser no PL, né? Isso. E coloca o 100 MHz, que é a nossa frequência de base que a gente quer. Ok. Pronto. Aí, nesse caso aqui é só isso. Aí agora a gente vai colocar o Smart Connect que vai fazer a conexão com os periféricos. Então vai ser, só para manter o mesmo nome, né, que é o Processing System, eu vou colocar o nome dele como PS70, só para ficar parecido o nome. PS70 Perif, pode ser. Pronto, só para a gente reconhecer aqui quando estiver mexendo com esse bloco. Beleza? E ele tem esse daqui ele vai ter um slave e um master, e dois master, diferente do nosso outro bloquinho. Ele vai ficar dessa forma. Beleza? Aí agora, o próximo é um bloco de acesso direto de memória, então Video Direct Memory Access. Esse daqui. A gente vai remover bastante coisa dele aqui. A gente vai fazendo. Ó, vamos lá. Esse daqui ele tem bastante coisa. A gente tem que configurar certinho para os buffers que eu vou usar aqui para o nosso jogo, né? Então eu vou precisar de 2 frame buffers só. Não vou precisar escrever nada, então desabilita o Enable Write Channel aqui, deixa só esse. Aí 64 de Memory Data Widget e 32 de Burst Size. Line Buffer Depth pode deixar em 2048. Pronto. Advanced não precisa mudar nada. Beleza. Ok. Tá. Próximo. Lembra daquele outro reset de pixel que eu tinha falado? Vou colocar ele agora. Então, outro processor System Reset. Vou colocar ele aqui. Vou chamar ele de Reset Pixel. Que é ele que vai resetar o pixel. Também não precisa mexer em nada, pode deixar ele dessa forma, não tem problema. Aí, beleza. Vou colocar também uma constante que eu vou usar para manter alguns pinos sempre ligados. Então vou deixar ele aqui. Ele também, você não precisa mexer, ele vem com os valores certos já, de 1 e 1, certinho. Beleza. Agora, por fim não, né? Ainda falta algumas coisas. Vamos colocar um subset de string. Vou colocar ele aqui pro ladinho, que ele vai pegar justamente essa saída aqui. Isso. Tá. Aqui, muito cuidado. Quando você for fazer, tem que colocar para 4 bytes e para 3 bytes o master e o slave, né? O número de data transfer deles. Só que, uma coisa que é importante é que as Zinix, quando eles fizeram a implementação do RGB deles, eles não escreveram como RGB. Eles fizeram tipo RBG, se eu não me engano. Eles invertem as duas últimas. Então você coloca você concatena o vetor dessa forma, trocando os últimos dois pares, os últimos dois vetores de 8 bits, porque daí ele vai ficar tipo RBG. Então é isso, tem que colocar dessa forma, porque senão ele acaba... as suas cores vão ficar erradas, né? E é basicamente isso que você tem que trocar nesse bloco aqui. Só deixar ele dessa forma que ele já fica tudo certinho. O resto que você pode manter igual.
Esses valores aqui, quando você for fazer a validação, você vai perceber que eles mudam alguns valores, mas isso é normal. Beleza? Então ficou certo isso. Vou criar agora um vídeo timing controller para controlar justamente o controle do timing de vídeo. Esse daqui a gente também vai remover bastante coisa. Primeira coisa, não precisa incluir essa EXI4 Lite interface. Os frames de buffer são esses mesmos, tá certo? Pode desativar a detection, porque a gente não vai precisar detectar, só gerar sinal. Essa parte aqui é importante. Esse daqui é importante. A gente não quer nenhuma dessas resoluções. A gente quer uma que pareça de 480, mas na verdade é custom. Então você vai colocar aqui, vai manter tudo isso daqui igual, só que vai mudar alguns valores lá embaixo. Então, por exemplo, vai ser essa 480, 640, 800, 556 está certo, 652, 480, 525, aqui 490 e 492. Aqui embaixo 640, 640 e o resto tudo igual, 566, 566. É 656, né? Belezinha? E troca o V-Sync para low e o H-Sync para low. Pronto. Agora ficou certo. Beleza. Aí quando você der OK, muito importante, no final eu vou pegar e vou voltar nesse bloco aqui, porque exatamente. Você percebeu que eu cliquei no OK e ele simplesmente trocou os valores? Isso é esperado. Eu não sei por que isso acontece, mas isso aqui acaba cagando no seu projeto lá no final. Não faço ideia por que acontece isso. Não sei, de verdade mesmo. Mas o resto aqui ele não muda, é só nessas default. Então você pega e faz a mesma porra. Coloca 480, coloca para custom e mexe aqui de novo. Aí você vê se ele mantém. Se ele mantiver os valores corretos, beleza. Então funcionou, tranquilo. Então, ó, 600 de novo, né? 640 nos dois aqui, low, low. Você dá OK, tentabilizou, ele trocou de novo sozinho. Então eu vou fazer um por um. É só para mostrar que, tipo assim, você fala, mas eu coloquei o valor certo lá. Então, aí esse é um problema, mano, satânico do Vivado. Não sei por que isso acontece, mas isso foi um negócio que aconteceu e por isso eu aprendi a sempre conferir duas vezes e não confiar nem na própria interface que os caras colocam, né? Não sei por que acontece isso até agora. 5, 490, 492, os únicos que eu não mexi, ele manteve aqui. 665 e 656. Pronto. Low, low, beleza, OK. Abrir de novo. Agora ele não trocou, agora ele ficou os valores corretos. Coisas satânicas do Vivaldi, não tem o que fazer. OK. Beleza. Próximo que a gente vai pôr vai ser um vídeo out. String to video out. Vou colocar ele aqui do ladinho. Aí esse daqui também não vai ter muita coisa para mudar. Vai ser só o FIFO depth, vou querer colocar em 4096, clock mode independent e time mode como master. O resto pode deixar tudo assim que tá certo. O hysteresis, tal que ele põe ali, tá certinho. Beleza? Agora, eu vou colocar o bloco de HDMI, você vem aqui em board, clica no HDMI out, arrasta ele aqui, ele vai autofazer aquele RGB to DVI, que é o que a gente adicionou como bloco de IP, automaticamente. Então, ele já vai ficar aqui bonitinho e adicionar os valores que a gente quer. Então, desativa o reset no high, desativa para gerar o clock internamente, pode deixar o resto tudo igual. Pronto? Ficou bonitinho. No final, você vai ter aí como no meu jogo eu vou tanto interagir com o HDMI quanto com os 4 botões, você vem aqui e joga. Pronto, ó, ele já cria aqui bonitinho para você, com o nome da interface certo. E esse você pode deixar gerando o clock interno normalmente, que não tem problema. Então, é isso. Aí agora tá tudo certinho. No final você vai ter 13 blocos, né? Então aqui eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Você pode vir aqui, dar o Run Block Automation, que ele só vai mexer no Processing System, ele vai gerar as duas portas externas, né? Que você não tem que fazer, que é essa Fixed I/O e o DDR. Ok, agora chegou a parte que é um pouquinho mais chata. Você vai ter que pegar e vai ter que ligar cada bloquinho no seu
lugar correto. Você pode dar esse Run Automate Connection aqui, que ele vai pegar alguns valores certos, só que eu não confiaria. Porque, por exemplo, tá vendo que ele atribuiu o mesmo source de clock para o slowest sync clock do reset de 100 MHz e do reset pixel? Eles são diferentes, eles não vão vir do mesmo lugar, porque não faria sentido eu resetar os dois, eu colocar o sincronizador de clock deles vindo do mesmo clock, sendo que eles são blocos diferentes, porque cada um faz uma coisa. Então, eu não faria isso. Eu não colocaria aqui no Run Automatic Connection, porque ele pode acabar fazendo umas cagadas. Então, como que eu faço? Eu pego e faço manualmente aqui, bloquinho por bloquinho. Então, você clica aqui, você clica e arrasta, né, no primeiro bagulho que você vai fazer e pronto, você pode soltar o clique, aí todos os cliques que você der, você vai conectar bloquinhos. Você vai conectar o fio. Então, por exemplo, esse primeiro clock que eu vou ligar vai ser, no caso, esse primeiro clock aqui, o clock out 1, eu vou ligar ele no slowest do pixel, no clock do VTC, no I/O to video out do XI video out e no pixel clock do RGB to DVI. No final você então vai ter 4 conexões e isso, e a saída dele aqui, beleza. Sempre é importante você ir conferindo, né, tipo um por um. Agora a mesma coisa eu vou fazer pro locked. Eu vou pegar e vou ir ligando cada uma das minhas ligações. Então, vou colocar aqui no DMC Locked, do Pixel também vai ser a mesma coisa, DCM Locked, e lá no A-Reset-N do RGB aqui. Pronto. Então, no final, você vai ter 3 conexões e isso, perfeito. E está certo o seu sinal. 3 conexões do Locked. Agora no clock out, aqui o clock 2 out. Esse clock 2 out aqui é aquele com 5 vezes o valor. Esse daqui a gente só vai ligar ele lá na outra ponta no serial clock. Pronto, beleza. Agora os próximos, o reset E. Às vezes ele fica bugadinho, só você dá um S, bate 2 vezes assim, pronto, ele vai já. Agora vamos para o reset E. Então eu vou querer colocar no external reset in, no esse valor ele vai vir aqui do reset do próprio processing core, no external reset in do reset pixel também. E é só, são só 3 conexões aqui contando essa do... Então é só você contar, né? 1, 2, 3, 4 com a do próprio Clock Wizard, que é o que eu estou mexendo agora. Beleza. E por fim, agora a gente vem para o Clock In, que é o que vai dar o clock do Clock Wizard. Então, eu vou conectar ele aqui no Slowest Clock do 100 MB, que é de onde ele vai puxar. Que no caso vai servir para o mesmo sinal, né? Tanto para o clock in do Wizard quanto para o reset de 100 MHz. O A-Clock do interconexão de memória do EXI. Os 2 clocks do assíncronos, né? Do Processing Core. O A-Clock do Smart Connect de periféricos. Os 3 A-Clocks aqui do acesso direto da memória e o A-Clock do Subset System Converter, do A-Clock do GPIO e o A-Clock do Stream to Video Out. Pronto. Esse eu acho que é o que mais tem ligações. Então ele fica com 12 conexões aqui no final, o clock in. Então pronto, aí acabou esse bloco. Aí agora a gente vai vir pro próximo agora aqui, que é o reset de 100.
Esse reset de 100, ele tem 4 conexões que vão sair dele, então essas 3 aqui já estão certas, que a gente ligou. A gente só tem que ligar agora os reset assíncrono negado, né, dos periféricos. Então, esses daqui vão ligar no ARESET-N da memória interconectada, no ARESET-N dos periféricos, no AXI Reset-N do VDMA, no ARESET-N do subset converter, no ARESET-N do VidStream e no AXI do GPIO. Pronto. Aí então essa ligação vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações. Beleza. Tá. Próximo. Agora é o AXI Memory Interconnector. Esse daqui é simples, ele puxa para cá direto. Só tem uma conexão, o resto... Ah não, falta ainda do slave dele, né? O slave dele vai vir lá no... Esse daqui, no acesso direto à memória. Porque ele, justamente, né? Ele é a memória interconnect, então ele tem que mexer com o sinal aqui do VDMA. Pronto. Então, beleza. Aí ficou tudo certo aqui. Ele está com os 4 blocos, ele está com as 4 ligações dele, uma ligação para cada. Tá. Agora o Processing System, ele tem essas 3 ligações aqui, essas 2 de cima, e está faltando só o GPIO dele, que no caso, como a gente vai trabalhar com os periféricos, vai vir aqui. Pronto. Aí vai ficar certo com 4. Beleza. Próximo. O próximo vai ser esse daqui mesmo. Ele já está com 3, faltando ligar só os masters dele. Então, o AXI, o master 1 do AXI vai vir para o AXI Lite e o master 2 dele, que no caso é o 01, né? Vai vir para o próprio GPIO. Pronto. Então, ficou dessa forma. Aí ele já está com todos os negócios dele conectados. Ótimo. Agora, para o VDMA. Então, a gente tem esses 3 componentes de cima, mais os 2 de baixo, somando 5. A saída do MM2S. Aí falta só a do AXI SMM2S, que é essa daqui. Você clica, com clicar e arrastar, ele vai vir justamente para cá, conectado no subset converter. Beleza, pronto. Aí agora o reset pixel, ele está com as 3 conexões dele e eu tenho que conectar o reset dos periféricos dele também, igual eu fiz com o reset de 100 MHz, só que aqui ele veio só para o Video Time Controller. Pronto. A constante, eu vou ligar ela em 3 lugares, que é para manter esses sinais sempre ativos. O Clock Enable do VTC0, que é o Video Time Controller. O AClock Enable e o Video I/O Out Clock Enable do String to Video Out. Só essas 3 conexões, belezinha. Agora, o subset Video Converter, faltou só ligar essa última ponta dele aqui. Vai ser no Video In, que é onde ele vai jogar o vídeo, antes de transformar ele para jogar para a placa, para jogar para o HDMI físico, né? Beleza, isso aqui ficou certo. Agora, o Video Timing Out, o Video Timing Controller, ele está faltando ligar ainda o gerador de clock dele, que é gerador Clock Enable. Ele vai vir do próprio VTG Clock Enable. Então ele vem para cá, só tem uma ligação. Aí ele vai ficar com esses 4 na esquerda. E o Video Timing Out dele entra no Video Timing In do String to Video Out. Pronto. Agora ele está certo, ele está com os 4 fios aqui e tal. Beleza. Então agora foi esse. Aí por fim só falta o String to Video Out, que é eu falar onde que eu vou ligar esse Video Out aqui. Que dúvidas, né?
do próprio negócio que vai jogar para HDMI out na parte física, né? O resto aqui já está tudo certo, são todas essas conexões, menos o FID e o Video Out Reset. Isso, aí aqui ele só tem essa conexão e o próprio Clock Enable dele. Pronto. Agora você fez todas as conexões que faltavam, você pode clicar para salvar o seu diagrama de blocos. Aí você vai pegar e vai validar. Ele vai falar que tem 3 unsigned address segments. Você clica em Yes. Aí eu vou mostrar agora que ele vai mudar algumas coisas. Que são, esses parâmetros aqui são normais, daqui são coisas do próprio Processing System aqui. Pode dar OK, só warnings, né? Warning a gente não se importa. E aí é isso. Aí agora eu recomendo que você vai vendo para cada bloquinho se ele não mudou nada, ou se ele mudou, que sejam coisas que você não consegue alterar. Por exemplo, lembra do Video Time Controller? Que ele ficava trocando aquela hora? Aqui ele não trocou. Beleza. Isso é uma coisa que é importante você verificar, se ele não mudou nada que você... Igual aconteceu aquela vez, você colocava no Custom e ele trocava sozinho. Outro também que às vezes pode dar um problema é esse daqui. Ó. Como eu gerei a validação, ele setou esses sinais automaticamente. Se você voltar no vídeo, você vai ver que era tudo zero, era um bit zero. Ele colocou isso daqui automaticamente, você não muda isso daqui vem daqui. Então você não precisa mudar esses valores, eles vão mudar mesmo, isso é normal. O que importa é só os valores que a gente consegue mudar. Pronto, você dá o OK agora, aí já era. Isso, aí beleza. Aí chega a hora da verdade, né? Que é você pegar e... Opa, não é agora gerar o bitstream, na verdade. Você vai pegar e antes você vai ter que adicionar as constraints, né? Que daí é um arquivo de pinos mesmo que você vai colocar na sua própria placa, que é basicamente para falar as propriedades, né? Os pares diferenciais e tal. Então você vem aqui em Sources, Constraints, clica com o botão direito, clique em Add Sources, Add or Create Constraint, Next, clica no mais, Add File, Create File, dá o nome que você quiser, pode ser, eu vou dar hdmi.xdc, OK, Finish, pronto, ele criou aqui agora. Aí você pode colar esse arquivo de constraints que eu vou deixar na descrição do vídeo, né? Aí pronto, aí você salva esse bagulho, pode voltar para o seu diagrama, você vê que não mudou nada de você fazer isso. Agora sim é o momento da verdade, você vai pegar, vai gerar o wrapper, HDL, deixa o privado fazer tudo e vai gerar o bitstream. Ele vai falar que tem as implementações e agora é isso, agora é fé, agora você espera. Ele vai demorar um pouquinho porque ele vai fazer a implementação, o design de system, as rotas, a otimização, um monte de coisa. Bom, não era dúvida para ninguém que ia gerar o nosso bitstream com sucesso, né? Aí você pode cancelar isso daqui. Beleza, aí a gente vai exportar o nosso hardware, porque é ele que a gente vai usar para criar a plataforma lá no Vitis. Você pode dar Next, inclui o bitstream, senão você não programa a placa, você joga tudo que você fez no lixo. Próximo. Aí ele vai gerar com esse nome, Next, Finish. Pronto, aí ele está exportando a sua plataforma de hardware. Perfeito, exportou. Agora a gente vai dar Launch no Vits IDE. Só vem aqui em Tools, né? Vits IDE. Pronto, já abriu o Vits. Aí agora a gente vai pegar e vai colocar, finalmente, né, que a gente fez todo esse preparo aqui, a gente vai começar a brincar de programação em C, né? Então eu vou setar um workspace aqui, projeto Vivado mesmo. Você pode criar a sua pasta, se quiser você cria uma pasta nova, ou então eu vou criar uma nova aqui só para mostrar. Então esse daqui vai ser workspace, agora vai 8, porque ele começou no 7, só que por razões aí eu tive que fazer outro workspace quando eu estava fazendo o tutorial antigo, né? Beleza. Aí vamos dar um File, New Component, plataforma, no workspace que você criou. Aí você vai procurar aquele hardware design lá que você criou. No caso, no meu aqui vai estar agora vai 7, que é esse daqui. Pronto. Next. Aí ele vai criar a sua plataforma. Aí tem que esperar um pouquinho que ele vai
Ele está fazendo a plataforma que ele vai usar no VITS, né? Está basicamente programando as conexões da placa e como que ele vai se comunicar aqui. Standalone, pode deixar tudo normal. Next, Finish, pronto. E aguarda ele criar a plataforma. A gente não consegue continuar se ele não tiver criado a plataforma ainda, porque a application depende da plataforma. Pronto, criou essa plataforma, a gente vai criar agora a application. Mesma coisa, tudo normal. Escolhe aqui a plataforma que você acabou de criar. Se você criar com outro nome, é só você colocar aqui. Next. Não coloca source nenhuma agora. Next. Finish. Ele vai criar o seu app component. Pronto. Aí você vem aqui em source. Clica com o botão direito. New file. Você vai adicionar a sua main.c. Se você não quiser fazer numa main gigante, a gente fez numa main gigante porque, né? Era para facilitar... para debugar fica uma merda, só que você evita muito daqueles erros de linkagem e tal, que pode acabar dando. É feio, não é uma boa prática de programação, eu não recomendo, mas é o que ficou mais fácil aqui para a gente trabalhar. Porra, o negócio troca de número sozinho, então tudo que for evitável eu vou querer evitar. Então agora a gente vai pegar o nosso arquivo da nossa main aqui, no caso esse daqui, vou pegar ele, colocar aqui, pronto. Ele vai dar um erro aqui em cima, só que esse erro não é um erro de verdade. Por quê? Só está dando esse erro de não estar encontrando esse arquivo, porque eu ainda não gerei, eu não buildei a plataforma. Então eu venho aqui, você clica na plataforma aqui e dá build nela. Aí ele vai buildar e vai gerar esse arquivo que ele não está encontrando. Muito importante outra coisa também. Depois que ele gera a plataforma, ele vai adicionar um monte de arquivo aqui nas sources, no seu ARM, né, no seu Cortex, nesse caso é esse A9 aqui. Ele vai gerar um monte de arquivo. Inclusive, se você procurar, está aqui o xil.io.h. Então ele está encontrando, esse arquivo existe aqui, ele é um parâmetro. É muito importante você, quando for fazer o seu projeto, olhar e conferir se os valores de base, o seu VDMA ou então o seu próprio GPIO bate com os nomes que você vai, com os endereços que você vai colocar aqui no seu projeto. Então, por exemplo, o nosso endereço de base do frame buffer é esse, isso tudo bem, mas o de base do VDMA é esse daqui. Eu sei que vai dar esse valor porque eu já fiz esse projeto 500 vezes, então eu sei que vai dar esse valor. Mas vamos supor que você, ao invés de... vou pegar a base do GPIO, encontrar ele aqui. Aqui. O GPIO base é esse valor aqui. Se você quiser colocar, ao invés dos pinos, os botões, os switches, aqui quando você estiver criando o novivado, ele pode mudar de valor. Ou então se você quiser colocar os botões e os switches, ele vai dar um valor para os botões e um valor para os switches. Isso tudo você pode conferir em dois lugares. O primeiro é aqui no Address Editor, que você consegue ver qual que é o valor que ele setou para os seus pinos. No caso é o do próprio VDMA, ou você olha ele aqui nesse arquivo de parâmetros que ele gera com base na sua plataforma. Inclusive ele puxa daqui, né? Óbvio. Então essa é uma parte importante. Você pode ver que até o erro sumiu quando ele analisou de novo, que ele encontrou o arquivo aqui. Então aí é isso, está pronto o seu projeto. Você vem aqui no App Component agora, dá build, pode salvar só na Workspace mesmo, para não salvar no seu usuário. E pronto, está pronto o projeto. Agora é só dar build e dar run. Eu vou pegar a placa que está conectada no computador agora, vou ligar a placa, o barulhinho dela conectando. Perfeito. Vou conectar no HDMI e vou mostrar o que acontece quando eu clico aqui em run. Então só para mostrar agora, esse daqui é a nossa Zibo, o HDMI está conectado no TX da Zibo, né, no transmissor da Zibo, que é HDMI aqui. Aqui está o meu projeto e aqui é onde está conectado esse fio HDMI. Então eu só venho aqui, clico em Run, aí ele vai fazer o reset todo da placa e tal. Ele vai fazendo ali, ele reseta a placa, carrega o binário e tal. E depois de um tempo, quando ele começar a rodar, está aqui o seu Space Invaders. Aí você pode jogar ele aqui, ó. Aí você pode jogar o seu Space Invaders, no meu caso, nosso é o Space Invaders, entendeu? Bonitinho, funcionando perfeitamente.
Aí agora você deve estar pensando, né? Puta que pariu, eu vou ter que fazer essa merda de ficar gerando, conectando bloquinho, fazendo bloquinho um por um toda vez que eu for fazer meu projeto, ou então vou ter que pegar pronto de alguém? Não, isso é um serviço de corno, você não deve fazer isso. Você tem que fazer isso uma vez na sua vida para você aprender para que serve cada bloco desses e fazer as conexões sabendo o que você está fazendo. Todo o resto depois que você vai fazer, você vai usar uma coisa que chama script TCL. Reparou que toda vez que eu estava fazendo uma conexão aqui, ele começou a gerar coisas. Por exemplo, se eu pego esse bloquinho aqui, ó, deixa eu scrollar tudo, e mexer ele para baixo, ó, ele andou o bloquinho para baixo. Se eu dou um Ctrl Z aqui, ele voltou para cima. Então, isso é o TCL. É um script que mapeia todo o seu diagrama de blocos, inclusive as configurações internas aqui. Então você, putz, mas eu vou ter que fazer um script TCL do zero? Não, graças a Deus existe um comando para isso no próprio Vivado. Você vem aqui, write bbtcl, force e coloca o seu nome. Você vai pôr o seu nome de o caminho que você vai querer fazer. Então no caso meu vai ser em C2 pontos, barra, users, Holy2, que é meu usuário, documentos, e posso colocar aqui meu tcl.tcl. Pronto. Então ele vai gerar aqui o seu arquivo TCL. Quando você abrir nos seus documentos, ele vai estar aqui, o meu TCL, com todas as suas conexões. Aí é óbvio, eu vou pegar, eu vou disponibilizar esse, que é o meu que funciona, que eu sei que funciona, como eu já mostrei no vídeo, né? E ele está com todas as conexões aqui, você não tem que mudar nada. Você vai pegar esse TCL aqui, vai vir em Tools, Run TCL Script e procurar o seu TCL aqui, no caso, que é onde você acabou de colocar, o arquivo que você vai salvar em algum lugar aí, sei lá. Mas aí você só faz isso e pronto. E aí ele já vai fazer a mesmíssima coisa que eu fiz aqui. Ele vai criar o design e tal. E esse é o jeito, entre aspas, automático e mais correto, vamos dizer assim, de fazer, do que você fazer essa cornice de ficar conectando 1 trilhão de blocos aqui, pelo amor de Deus. É igual você organizar o design para ele ficar mais amigável, só que fica uma merda. Mas é isso, é assim que faz o nosso programa. Espero que uma anta consiga fazer isso agora depois de ver esse vídeo. Então agora eu vou fazer uma explicação para os mais curiosos, né, vamos dizer assim, que antes era um passo a passo, né, só para você reproduzir o bagulho. Aqui agora é uma explicação mais teórica, né, mais técnica aqui, um nível mais alto de explicação de cada bloco para quem quer entender melhor o que está acontecendo aqui, o nosso fluxo total, né. Então o nosso projeto, o fluxo dele é o seguinte: a gente tem um processador ARM, que é aquele Cortex A9. Ele vai pegar e vai rodar o código em C do nosso jogo, desenhar os pixels na nossa memória DDR. A memória DDR vai ter esses 2 frame buffers que eu estava explicando lá quando a gente seta a memória, né? De 480 por 640 pixels, naquele formato RRGGBB. Lê os pixels continuamente através da Video Direct Memory Access. Passa para o subset converter, o subset converter joga para o string to video out, naquele formato RGB de 24 bits. Ele, por fim, joga para o RGB to DVI, da Disney, que eu baixei aquela hora, aquele IP customizado lá. E, por fim, ele joga, através do TMDS, para o monitor na saída HDMI. Esse é o fluxo. Então, agora vamos aqui bloco por bloco. O nosso bloco, o cérebro da nossa operação aqui, é esse Zinc Processing System. É ele que vai rodar o nosso código em C do jogo, ele que vai fornecer aquele clock de 100 MHz que a gente configurou nele para lógica programável, ele que fornece o acesso na DDR pela porta HP0, que é aquela porta de High Performance, e ele tem essa configuração, a configuração chave é justamente aquela de você ativar o Master Slave dele e o clock de 100 MHz. Depois, a gente tem o Clocking Wizard. O que ele faz? Ele vai gerar todos os nossos clocks de vídeo a partir dos 100 MHz, que sai do Processing System. Então a gente tem o Clock 1 Out, que é o de 25 MHz, que é o Pixel Clock para o HDMI 640 por 480 para 60 Hz, que é a nossa frequência alvo.
E o clock out 2, que é o quinto, 5 vezes esse clock de 25175 para TMDS. E o sinal de lock que indica quando que os PLLs vão travar. Por que 5 vezes? Porque o nosso protocolo transmite 10 bits por pixel no modo DDR, que é 2 bits por ciclo. Então tem que ser 5 vezes o clock de pixel. Essa que é a conta que você tem que fazer. Depois, a gente tem o Processor System Reset, os dois, né, no caso, a gente tem tanto de 100 MHz quanto o de pixel. Eles são os guardiões, né, do nosso reset, vamos dizer assim. Eles sincronizam o reset global de cada domínio de clock. Então, o de 100 MHz faz o AXI de 100 MHz, controla a VDMA, o GPIO, o Smart Connect. E o Reset Pixel faz o domínio de vídeo, que é o dos 25 MHz, lá que controla o Video Timing Controller. E essa entrada DCM Lock só libera o reset quando o clock, quando o Clocking Wizard ele acaba travando. Isso evita aqui uns glitches que pode dar, umas corrupção de vídeo. Aí a gente tem o vídeo Direct Memory Access, que é o leitor de vídeo, né? Ele é só um acesso direto na memória especializado em vídeo. Ele lê os frame buffer da DDR e transforma eles em uma string AXI uma string basicamente. Então ele opera nesse modo de MM2S, que é Memory Mapped to String, que é só leitura, guarda os 2 frames com aqueles double buffering que a gente configurou. A data width a gente deixa nos 32 bits e o Line Buffer Depth em 2048. Como é que funciona? Ele vai varrer a DDR linha por linha 60 vezes por segundo sem a intervenção do processador, por isso que fica um negócio fluido, né? Depois a gente tem o Subset Converter aqui. Ele só converte de 32 bits por pixel para 24 bits por pixel e reordena os canais de cor, porque é como eu falei, né? Aquele bagulho da Digilent, eles inverteram o sinal. Então ele não é RGB certinho, ele inverte os últimos dois. Então é RBG. Aí como o VDMA entrega 32 bits naquele formato tipo RRGGBB, o RGB to DVI espera 24 bits na ordem RBG. Então é por isso, ele faz um remap só. É só para isso. Sem essas cores ia ficar tudo trocado, né? O verde e azul ia ficar invertido. Depois a gente tem o Video Timing Controller. Ele gera os sinais de sincronismo do padrão VGA, 640 por 480 a 60 Hz. Os sinais é o H-Sync, o V-Sync e o Data Enable. E o timing é o ativo de 440 por 640 por 480. No total, ele dá 800 por 525, a polaridade é low, que é aquele padrão da VGA. Ele não tem interface AXI, a configuração dele é fixa no próprio hardware. Ele não precisa de driver para fazer essa configuração, né? E depois a gente joga, faz o string to video out, ele junta o string de pixels com os tempos do video time control e cruza os domínios de clock. Então ele pega o clock do EXI de 100 MHz, a saída vira aquele clock de pixel de 25 MHz, ele faz toda essa travessia síncrona entre os dois domínios e as configurações é aquelas que eu mostrei no tutorial mesmo. O clock mode tem que ser independente por causa disso, o time mode tem que ser master e a FIFO-DEF precisa daquele buffer para absorver as diferenças de clock, no caso é aquele de 4096, né? Por fim, a gente tem finalmente o serializador do HDMI, né, que é o IP customizado lá da Digilent que a gente baixou. Ele só converte o RGB paralelo em 24 bits em sinal TMDS, que é o HDMI/DVI, né? Por isso que é o True DVA. Ele usa uma tecnologia lá em modo de DDR para serializar. Ele precisa do pixel de clock serial de 5 vezes aquele clock de pixel que a gente configurou no Clocking Wizard. E ele gera 3 pares diferenciais de dados, mais um par de clock, que são justamente aqueles que a gente coloca aqui nas nossas constraints. É por causa disso só que vem esses pares diferenciais e o par diferencial de cada pino aqui do HDMI. Aí é basicamente isso. Os Smart Connect, quando você dá aquele Run Connection Automation, ele gera o Smart Connection, esses dois Smart Connect para você. Só que, como eu falei, às vezes ele pode gerar errado, ele pode usar os clocks errados, tudo. Mas eles basicamente só interconectam os mestres e os escravos, né? Os masters e os slaves dos EXI. Então, esse
dos periféricos conecta o slave do GP0 do Processing System com dois master de VDMA controle mais o GPIO, e o de interconexão de memória só tem um slave, que é só o master do Hard Process com o High Performance com o DDR. Aí esses Smart Connect ele só substitui o EXI Interconnect, que é descontinuado do Vivado lá. Ele próprio faz isso, mas para evitar ele acabar fazendo errado, né, eu fiz manualmente aqui. E por fim a gente tem então o EXI do GPIO, que é o leitor dos botões, né? Ele faz essa interface simples para ler os 4 botões da placa. Aí essa interface de placa que você coloca do próprio Vivado, que ele já mapeia tudo os pinos fixos e lê os estados do botão para ele mapeia lá no Address Editor que eu mostrei depois. Aí é isso. Esse é o fluxo do jogo no final, né? No final ele fica com todos esses blocos aqui, tudo amontoado, só que cada um tem a sua participação, né?